O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, já agradecendo pela sua audiência, pela sua participação e até mesmo pelo fato de você enviar as suas sugestões aqui para o programa Estação Saúde. Para você que nunca enviou, fica aí o e-mail do programa, estaçãosaude.unisultv@gmail.com. Hoje nós trazemos um assunto super interessante, que é a questão do aneurisma cerebral. Existem muitas novidades no tratamento aqui na nossa região. Eu estou recebendo aqui no estúdio o neurocirurgião e neuroradiologista Dr. Thiago Simiani Jung. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde. Obrigado, Gabriela. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje conversando um pouquinho, explicando, né, esse tema tão importante no dia a dia, que são os aneurismas cerebrais. Doutor, para quem está em casa entender, o que é um aneurisma? O aneurisma, ele nada mais é do que uma área de enfraquecimento da parede de um vaso que faz com que se forme uma bolha, uma dilatação na parede da artéria. A gente podia fazer analogia, o pessoal entender, com aquela bolha que se forma às vezes do lado do pneu. Sabe quando você bate no meio fio e forma uma bolha? Então, aquela batida formou uma área de fraqueza no pneu e aquilo gerou, com o aumento da pressão, a formação da bolha. E é o que acontece na parede das artérias, dos vasos. Então, você tem doença aterosclerótica, ou às vezes o paciente já tem uma predisposição, uma área de enfraquecimento da parede, ou até mesmo um trauma, por exemplo, um traumatismo de crânio, né, pode gerar uma área de enfraquecimento. O fluxo sanguíneo com o aumento da pressão vai fazendo o crescimento dessa área de enfraquecimento até gerar uma dilatação na parede da artéria. Para quem está em casa entender, né, doutor, o aneurisma não necessariamente ele é só cerebral, ele pode acontecer em outras áreas do corpo. O aneurisma, por ser uma dilatação da parede de um vaso, ele pode acontecer em qualquer artéria, qualquer parte do sistema circulatório, né? A gente chama aneurisma cerebral quando ele acontece nos vasos que irrigam o sistema nervoso, a parte do encéfalo, né? Mas ele pode acontecer, por exemplo, o aneurisma de aorta, né, quando acontece na artéria aorta, né? Enfim, qualquer outra artéria pode gerar a presença dessa dilatação e que a gente denomina de aneurisma. Certo. Doutor, e quais os sintomas para quem está nos assistindo, identificar, por exemplo, que está acontecendo um aneurisma cerebral? Sim. Então, Gabriela, na verdade, o aneurisma, ele pode, naquela fase que só tens a formação da bolha, em que ela ainda não rompeu, né, só tens a formação do aneurisma, mas ele ainda não rompeu, é muito comum ele ser totalmente assintomático, né? O paciente pode não sentir nada e já ter o aneurisma, né? Eventualmente, a complicação mais temida é o que? Quando ele rompe e ele sangra, isso vai gerar uma hemorragia cerebral, né? E aí o paciente, normalmente, o sintoma mais marcante é a dor de cabeça. Só que é uma dor de cabeça que é completamente diferente. Os pacientes costumam relatar muito frequentemente, né? Doutor, eu sempre tive dor de cabeça, mas essa dor de cabeça que eu tive é completamente diferente. É a pior dor de cabeça que eu tive na minha vida. Nossa. Né? Isso é bem característico. Os pacientes costumam relatar com muita frequência, né? Alguns pacientes, talvez, né, a paciente às vezes nem chega a queixar de dor de cabeça, mas pode ter uma perda de consciência, por exemplo, entrar em rebaixamento de consciência ou ter um desmaio, né? Então, quando ele sangra. E menos frequentemente, às vezes o aneurisma ele pode dar sintoma não por hemorragia, mas porque às vezes essa bolha vai crescendo e começa a comprimir estruturas cerebrais próximas e às vezes pode dar, por exemplo, uma perda de visão, uma visão dupla, né? Outros sintomas um pouco mais insidiosos. Esses são menos frequentes, né? O mais marcante e o mais característico mesmo é a dor de cabeça de início súbito, né, e de forte intensidade. Certo. Doutor, em relação ao que acontece, né, o porquê do aneurisma, não sei se existe um porquê, né, se a medicina já conseguiu chegar a essa descoberta, pode ter alguma relação com a genética? Se de repente o pai teve um aneurisma, o filho tem a possibilidade de ter ou não? Isso que você falou é muito importante, Gabriela. Assim, os aneurismas, em sua maioria, eles são adquiridos ao longo da vida, né? Existem fatores de risco bem consolidados, né? Alguns deles preveníveis, ou seja, evitáveis, como aqueles classicamente já bem consolidados e conhecidos como tabagismo, hipertensão arterial,
né? Colesterol elevado não tratado, diabetes, enfim, né? São fatores que afetam todo o aparelho circulatório, inclusive as artérias do sistema nervoso central. Alguns fatores eles não tem como evitar, por exemplo, idade. À medida que a gente vai envelhecendo, as artérias elas vão ficando mais enrijecidas, tendem a ter mais depósito de colesterol, enfim, a aterosclerose que a gente fala, e isso pode levar à formação do aneurisma. A genética ela é muito importante. Se na família a gente tem pelo menos 2 ou mais casos, parentes próximos, por exemplo, de aneurisma cerebral conhecido, ou eventualmente, às vezes acontecia muito antigamente, o paciente morrer de repente, né? Morte súbita que a gente fala, na família, pode eventualmente ter sido um aneurisma cerebral. Então, se você teve história de aneurisma conhecido, ou um ou mais parentes que teve morte súbita, isso é um fator de risco e um marcador forte para que você possa também ter um aneurisma cerebral. Inclusive, a gente recomenda, nesses casos, que o paciente faça uma investigação com o médico, com o neurocirurgião, para tentar identificar a presença desse aneurisma e, se for necessário, iniciar o tratamento antes que ele tenha sangrado, né? E essa questão da hipertensão, esses fatores de risco que o doutor falou, acho que o doutor e todos os médicos que vêm aqui sempre falam que são fatores de risco para várias doenças, né? O tabagismo, a obesidade, né? A questão a não aderência ao tratamento, por exemplo, da hipertensão, achar que é bobiça retirar o sal, né? Tomar medicação todos os dias. Isso acaba evitando uma série de doenças, não só o aneurisma, né? Isso. Hipertensão, diabetes, tabagismo são doenças, fatores de risco para doença cerebrovascular, né, do aparelho circulatório de um modo geral, infarto agudo do miocárdio, AVC, né, de um modo geral. Então, que é a doença cerebrovascular o que mais, a principal causa de morte hoje, por exemplo, no Brasil, né? Então, tem que ser combatido veementemente. E a importância, né, doutor, a gente já diz alguns ditados que o esperto é a gente trabalhar com a prevenção, né, e que seria muito mais interessante, por exemplo, os filhos que nos assistem, que os pais têm determinados problemas, trabalharem com essa questão da prevenção, evitando, né, eu acredito que, por exemplo, se meu pai e minha mãe forem hipertensos e eu desde já, né, desde adolescente, jovem, conseguir já ter uma dieta um pouco mais hipossódica, praticar atividade física, a chance de eu desenvolver a hipertensão vai ficando cada vez mais tardia, ela existe, mas vai ficar mais tardia, né? Sim, e a forma mais efetiva, prevenir, é a forma mais efetiva de tratar uma doença, né? E frequentemente também a forma mais econômica de tu tratar, né? Às vezes tomar um remédio da pressão, cuidar do sal, praticar uma atividade física, além de ser barato, ainda tem um ganho de qualidade de vida enorme. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre o aneurisma cerebral. Fique ligado aí com a gente.